Glória a Deus. Nós viemos aqui de uma caminhada. Estou ministrando sobre a transformação da mente. Estou ministrando algumas palavras. E hoje eu vou continuar. Minha esposa, ela fez um pedido. Ela falou, você tem que continuar. Eu falei, então nós vamos continuar. E nessa manhã nós vamos falar sobre o crer corretamente. Porque a transformação, ela acontece, não é numa mudança de hábito. Não é numa mudança de comportamento. Mas é uma mudança de crença. Porque muitas das vezes você tenta mudar o seu comportamento, mas passa uma semana, passa duas, esse comportamento ele volta. E aí você se sente incapaz, e aí você luta com esse comportamento, você fala, mas eu queria tanto mudar, é porque a forma que você está tentando mudar não está correta. Para que você possa mudar, você não tem que mudar um comportamento, você tem que mudar uma crença. Porque crença é um sistema de valores que está dentro de nós, e isso está na nossa mente. É por isso que a maior batalha que nós temos que batalhar é a batalha da mente, é a transformação da nossa alma. O nosso espírito foi regenerado quando aceitamos o Senhor. O nosso corpo será glorificado na volta de Cristo, mas a nossa alma, ela continua em processo de salvação, de a cada dia, de mudar o nosso pensamento e pensar como Deus pensa, e ver como Deus vê, e ouvir como Deus ouve. Eu não comecei a ministração ainda, amém? Só estou dando a introdução aqui. Mas vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, e eu vou começar a ministrar aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, agradável, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela... Diga, crer corretamente. Aleluia. Pela transformação da vossa mente, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai querido, mais uma vez eu te dou toda a honra, toda a glória. Obrigado, Pai, pelo privilégio. Estou feliz, Pai, de ser participante, Pai, do reino eterno. Estou feliz, Pai, de o Senhor me chamar, do Senhor me escolher. O Senhor nos conhece. O Senhor não nos chama pela nossa força, o Senhor não nos chama pela nossa habilidade, o Senhor nos chama porque o Senhor é bom e gracioso, Pai. E aqui estou falando com uma igreja que foi chamada pelo Senhor. Filhos que estão aqui, Pai. Pessoas que chegarem aqui, que o Senhor, Pai, escolheu a cada um deles, para que eles possam ir e dar muitos frutos. E esses frutos permanecerão, e esses frutos glorificarão ao Pai. Pai querido, eu quero me submeter ao Teu Espírito, Pai. Eu me submeto ao Espírito da verdade. Espírito Santo, conduz essa reunião, conduz essa manhã, seja feita a sua vontade aqui. Que essa palavra que vai transformar a nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra que tem poder de nos transformar, de nos mudar, de nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor, de nos transformarmos a expressar a glória do Pai aqui na terra. Pai, eu te dou honra e glória e te agradeço por todos os milagres que o Senhor está realizando, todas as curas que aconteceram, milagres da semana passada, Pai, que já aconteceram, testemunhos que chegaram até mim. Pai, eu sei que vai aumentar o nível de glória, vai aumentar os testemunhos, vai aumentar os milagres. Oh, Pai, eu sinto uma nova estação sobre as nossas vidas. Eu sinto um novo tempo, Pai. Eu sinto, Pai, coisas maiores o Senhor vai confiarmos, Pai. Não porque somos melhores, mas porque decidimos nos rendermos a Ti, Pai. Decidimos render os nossos achismos, a nossa mente natural, a mente do Espírito. Por isso aqui, Espírito Santo, tens o controle e o domínio e o governo de todas as coisas. Tua presença é tão linda, Pai. Eu honro a Tua presença nessa casa. Eu honro a Tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo que toca, que transforma, que muda, que nos liberta de toda mentira. Espírito da verdade,
Eu declaro enquanto eu estiver falando aqui, Pai, cadeias de ignorância, de mentira, venham ser quebradas. Toda distração, Pai, seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro esse ambiente, um ambiente de luz. Todas as trevas vão sendo dissipadas e a verdade vai reinar, Pai. A verdade tem nome, a verdade é Cristo, que nos liberta e que nos transforma, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ser cristão é uma questão não de viver corretamente. Ser cristão não é uma mudança de conduta, mas uma mudança de crença. Ser cristão é crer corretamente. Porque nada muda na minha vida se a minha mente, se a minha crença, se o meu sistema de valor não mudar. Como eu comecei dizendo aqui, muitos de nós, às vezes nós tentamos mudar comportamentos, não gostamos de certas coisas que vemos na nossa vida, às vezes lidamos com certos hábitos, e esses hábitos, quando nos pega, nos levam a um lugar às vezes de vergonha, às vezes lugar de constrangimento, às vezes são coisas que nos acontecem, nós tentamos mudar, nós falamos, Senhor, mas por que eu não consigo mudar? Eu tento, e as coisas não acontecem, porque antes de eu mudar um ato, ou mudar um comportamento, eu tenho que mudar sistemas de valores, crença. Então, o cristianismo não é se comportar melhor, cristianismo é crer corretamente. Porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade é essa, vai nos livrar. É evidente que nós queremos viver de uma forma correta. Eu não estou falando que o seu comportamento não é importante. Eu não estou falando que os frutos, eles têm que acontecer. Mas os frutos, para que eles possam acontecer, eles vêm através de uma mudança de mente. Diga uma mudança de mente. Crer corretamente, irmãos, é importante, porque todo comportamento, ele determina uma crença. Tudo que você faz porque você está formatado em uma forma de pensar. Sem você pensar, você está fazendo, porque isso já está embutido. É como um sistema operacional de um computador. Quando você instala um sistema dentro do computador, automaticamente ele vai executar comandos. E esses comandos que ele vai executar, simplesmente ele está programado. É por isso que hoje nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos nos reprogramar com um novo sistema de valores, de enxergar as coisas, de sentir as coisas, de perceber as coisas como Deus percebe e como Deus vê. Uma crença errada sempre produz comportamentos errados. Não existe nenhuma teologia neutra ou crença neutra. Tudo que nós cremos vai produzir um estilo de vida. É por isso que o diabo luta tanto em roubar e tentar roubar a tua atenção e roubar a sua mente, ou colocar algo dentro de você que venha se desconectar você da verdade. Diga da verdade. Porque o propósito de Deus é que eu e você viemos caminhar na verdade, que nós viemos caminhar naquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, se eu encontro uma pessoa hoje e eu pergunto, está tudo bem? Ela fala, não, pastor, eu estou ansiosa. Por que essa pessoa está ansiosa? Porque existe uma crença errada a respeito do que ela está pensando naquele momento. Ela tenta não estar ansiosa, ela tenta não se preocupar, mas existe um pensamento, não. Existe um stronghold, que fala em inglês, existe uma fortaleza que está levando ela a pensar daquela forma. E esse pensamento leva essa pessoa a um estado de uma emoção que vai até mesmo se tornar em uma ansiedade. Mas tudo tem a ver pela forma que ela está pensando. É por isso que você muda a sua mente, você muda você. Quando a sua mente muda, você se muda. E o que estamos fazendo aqui todo domingo é confrontando toda a ignorância,
confrontando todos os padrões que são engano, para que a verdade de Deus venha ser colocada dentro de nós, a ponto de nos transformar a cada dia, e transformamos ao contemplar a Cristo, e contemplar a Cristo é contemplar a palavra de Deus. Você está sentado em um lugar onde você está sendo transformado. Transformação não vem por força. Você não é transformado porque você se esforça para a transformação. Não, você é transformado quando você se alimenta, porque o crescimento de alguém vem, ou a transformação de alguém vem com o alimento que ele está recebendo. É por isso que o alimento é importante. O lugar que você ouve a palavra é importante. Amém. Aleluia. Por que eu preocupo? Porque existe uma mentira a respeito do que você está crendo. O Senhor é o meu, por isso eu não terei falta. Isso é a verdade. Você tem que confrontar a mentira que você está crendo que vai faltar alguma coisa pela verdade. Então aqui agora, se você está ansioso é porque você tem... Será que Deus não vai fazer? Será que vai acontecer algo de ruim comigo? Será que eu agradei Deus? Porque a sua crença é que você que agrada a Deus. E todo momento você está tentando agradar a Deus, tentando fazer algo. E quando você se sente desqualificado, você agora começa a entrar em um sentimento de reprovação. E aí de repente a ansiedade, a preocupação. E aí você faz coisas não no prazer. Você faz coisas por querer agradar a Deus, por uma culpa. Você tem que mudar os teus pensamentos da forma que o Pai te vê, a forma que o Pai te enxerga, porque quando os teus pensamentos se unem aos pensamentos de Deus, eu trago a vontade de Deus aqui para a terra. Amém? Você sabe a história dos filhos pródigos? Teve um filho que ele tinha um pensamento achando que fora da casa do pai seria melhor viver. Então a mentalidade dele é que eu preciso pegar aqui a minha herança, então eu vou viver lá fora, e tudo que eu viver lá fora vai ser melhor do que viver na casa do pai. Então a mentalidade dele é que fora, lá no mundo, é muito melhor viver do que na casa do pai. Mas o problema também não é só isso, porque esse filho um dia ele se arrepende, e ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Perdi toda a minha herança, gastei a minha vida, estou afundado, nada desse mundo me satisfez, apenas me levou para o buraco. Eu vou voltar à casa do meu pai, porque a casa do meu pai tem pão, a casa do meu pai tem um lugar para mim. Só que o problema dele é que ele achou que o mundo seria bom, mas ele se arrependeu. Diga, ele se arrependeu, e o amor de Deus o constrangiu ele. A graça do pai abraça esse filho quando ele chega, a ponto que eu e você poderíamos falar assim: ei, esse filho agora vai ter que pagar por tudo aquilo que ele fez. Ele sujou o nome do pai, ele pegou a herança do pai, gastou tudo, e agora chega aí quer fazer essa mentalidade do outro filho, contrária também. Porque a mentalidade do outro filho, ele estava próximo, mas longe, dentro da casa, mas coração desconectado para o pai. Porque o outro filho, ele vai dizer: pai, peraí, tem alguma coisa errada. Esse teu filho aí vai para o mundo, gasta tudo que tem, a sua herança, acaba com o nome da nossa família. Ele volta aqui, você dá uma festa para ele, abraça ele, beija ele, troca roupa para ele, coloca anel. Diga, a graça de Deus é que nos constrange. É o amor dele que nos constrange a mudança. Só que o outro filho é religioso, o outro filho tem uma mentalidade dentro de casa: eu tenho te servido aqui, tu nunca me deu nada. Isso é pior ainda, irmão. O pior é aquele que está tentando ganhar coisa de Deus pelo aquilo que faz. Essa é uma mentalidade escrava. Não é o outro sabia que era filho, além de saber, pede a herança, usa errado e volta para casa, e o pai ama e o pai volta a ele. Mas o que está dentro da casa, muitas das vezes, está dizendo: aí ó, foi lá, fez tudo isso. Mas o coração também está desconectado do pai, porque fala: pai, e a mim, você não vai fazer nada não? O pai diz: você tem tudo, meu filho, tudo que eu tenho. Diga assim: tudo que é do meu pai é meu. Você precisa acreditar. Se tudo que o teu pai tem é teu, a minha crença e a sua crença tem que mudar. Aleluia.
Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que produz. O que produz o arrependimento? Olha aí, agora você vai pagar, você fez mal, agora o mal. Isso é lei. Quem vive pela lei vive debaixo de condenação. Mas não, o que nos constrange, o apóstolo Paulo vai dizer que o que me constrange a mudança é o amor de Deus incondicional, que a minha mente racional não entende. Mesmo no dia ruim da minha vida, Ele continua me amando, e Ele fala: você continua sendo filho, mas você ainda tem que amadurecer. Mas o meu amor vai te levar, diga, ao arrependimento. Um estava dentro da casa do pai, coração desconectado com o pai. Aleluia. Diga: eu tenho que ser transformado pela verdade. O que é a verdade? A verdade, hoje o mundo é relativo. Porque hoje cada um pensa de uma forma, vê de uma forma e analisa as coisas de uma ótica. A verdade hoje se tornou um absurdo em muitas mentes que estão obscurecidas pela ignorância, pela falta de luz, pela falta de conhecimento. Quando Jesus veio à terra, diz que a luz brilhou no meio. Foi uma luz que iluminou? Eles viram uma luz grande? Não. Eles viram um homem cheio de sabedoria. Porque trevas é ignorância. O diabo já foi vencido. Tem gente que luta com o diabo todos os dias. O diabo está me pegando. Meu Deus, o diabo está debaixo do meu pé, irmão. E quando ele percebe que ele está saindo, eu boto ele de novo debaixo do meu pé e falo: fica aqui. Você não sai daqui. A minha luta é contra uma mentalidade escrava. Hoje Deus vai trazer libertação para você aqui. Libertação não é se estremecer, cair no chão, levantar e estar do mesmo jeito. Libertação é você transformar sua mente. É você pensar como Deus pensa. O apóstolo Paulo, ele diz que o que me transforma, o que te transforma é conhecer o amor de Deus. É conhecer a graça de Deus. Mas o apóstolo João, 3 de João, capítulo 1, versículo 1 a 4, quero ler para você. E aqui João, que escreveu essa epístola, 3 de João, por favor, de 1 a 4. Temos aqui, 3 de João, de 1 a 4. Diz assim: ao presbítero, ao amado, a quem eu amo. Como que ele amava esse irmão? Olha quantas palavras verdade vai ter nesse texto que nós vamos ler. Ao presbítero, volta, ao presbítero amado Gaico, a quem eu amo na verdade. Próximo versículo. Amado, acima de tudo faço voto por tua o quê? Prosperidade e... Quem quer ser próspero e ter saúde aqui? O apóstolo Paulo também, como ele amava na verdade, ele está falando: eu quero que você seja próspero e também tenha saúde, assim como é próspera a tua, diga, a mente dele, a vontade dele e as emoções dele era maravilhosa. Próximo versículo. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de um irmão e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. O próximo versículo. Não tenho maior alegria do que esta, ao ouvir que os meus filhos... Sabe qual que é a maior alegria de um pastor? É que os filhos andem na verdade. Todo domingo nós estamos aqui destruindo as fortalezas da mente, os enganos, as mentiras, para caminharmos na verdade. É interessante que... Quem escreve essa carta? Diga, João. Essa epístola ele escreve. E ele diz ao irmão que eu amo e eu amo na verdade. Mas depois de falar da verdade,
ele está dizendo, ele diz da alegria que ele tem desse irmão caminhando em verdade. Agora, quando eu olho aqui, e eu posso perguntar, pastor, o que é essa verdade que esse homem caminha e que o apóstolo Paulo está dizendo? Quem escreve esse livro é João. Se nós olharmos agora para o Evangelho de João, nós vamos entender que o mesmo escritor da epístola é o mesmo escritor dos Evangelhos. João é o que escreve essas duas cartas. Agora João vai definir o que é a verdade. Porque muitas pessoas acham que estão caminhando na verdade e não estão caminhando. O mesmo que diz que se alegra com a verdade, João está dizendo, eu me alegro. Ele está dizendo agora aqui, em João 1,17, diz assim, porque a lei foi dada por intermédio, a graça, diga, a lei foi dada por um servo, mas graça e verdade é pessoa, ela veio. A graça está do lado da verdade, a lei não está do lado da verdade. Olha o que esse texto diz, eu vou ler de volta para você entender aqui. Porque a lei foi dada por intermédio, a graça e a verdade. Uau! Diga, graça e verdade caminham junto. Jesus tanto é a graça personificada, obrigado, como a verdade. Ele é a graça e ele é a verdade. Observe aqui que a graça e a verdade, elas caminham juntos. Para que serviu a lei? Para que a lei foi dada? Para mostrar o quão miserável homem que eu sou, o quão distante eu estava de Deus e como eu precisava de um Salvador. A verdade é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que se fez carne, que veio ao mundo, que viveu, que obedeceu o Pai 100%, que se entregou numa cruz como um sacrifício vivo e agradável, que toda a mente dele, toda a vontade dele era a mente e a vontade do Pai, e ele viveu toda a sua vida para cumprir a vontade do Pai, e ele se entrega na cruz, e ele me acrescenta, o Pai porque me amou, me colocou dentro dele, e eu agora fui colocado nele, e a morte dele foi a minha morte, e a ressurreição dele foi a minha ressurreição, e agora eu vivo não uma vida qualquer, eu sou um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus, que precisa de uma nova mentalidade, ou que uma mentalidade ser transformada ou renovada dentro de mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Diga, a verdade não está do lado da lei, a verdade está do lado da graça, porque a graça e a verdade vieram através de Cristo. Apóstolo Paulo, irmão, ele era tão defensor dessa verdade, que ele repreende até Pedro. Pedro, certa vez, estava comendo junto com os que não eram circuncidados, numa refeição, e de repente, quando chegou uns que eram circuncidados, Pedro, ele começa agora a agir diferente, de modo diferente, tratamento diferente. Olha o que diz aqui em Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo o quê? A verdade do Evangelho. Disse a Cefas na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Por que você está fazendo acepção de pessoa? Por que você está achando que você é melhor? O apóstolo Paulo foi, você vive como gentil e quer obrigar outros a viverem como judeu? Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi, Jesus Cristo, para testemunhar o quê? O que é a verdade? O Evangelho da... Por que Paulo viveu? Que é a verdade? A verdade é o Evangelho, irmão. É o Evangelho da graça.
A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade é uma pessoa. No Monte da Transfiguração, Pedrão ficou encantado com a lei e o profeta. Chegou Moisés e Elias. A voz do céu diz: não. Elias passou. Moisés, esse é o meu filho. A ele ouvi. A minha fé ou a minha crença determina a minha conduta. Ou eu vivo um evangelho de regras, ou eu vivo um evangelho de verdade. Quando eu realmente creio na verdade, eu pratico a verdade. A prática da verdade tá porque eu creio na verdade. Aleluia! Todo comportamento é baseado em uma crença. Diga para você mesmo: eu preciso tomar cuidado no que eu creio, porque aquilo que eu creio está me moldando, está me transformando, está me dando um destino. Irmãos, nenhuma crença é neutra. É interessante que a verdade, a minha ação, é um fruto daquilo que eu creio. O que você faz é basicamente um fruto. Tem gente querendo arrancar fruto podre de uma árvore que não é boa. Não se pode arrancar fruto e esperar que não vai acontecer de volta. O problema está na raiz. E a raiz está dizendo, em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas pela renovação da vossa, para conhecer o que? Diga: a verdade. E a verdade é a verdade que liberta. Eu e você somos o conteúdo daquilo que cremos. Talvez você está aqui nessa manhã e olhando para mim: pastor, onde você quer chegar? Quero que você conheça a verdade e viva uma vida livre. Diga: todo o meu comportamento é base numa crença. Se eu mudo a crença, eu me mudo. Eu mudo o meu comportamento. Diga para a pessoa do lado: para de querer mudar comportamento. Para de querer arrancar fruto. Você sabe que o ensino errado, ele pode te escravizar? Por isso você tem cuidado que você ouve. Irmãos, a coisa mais importante para mim aqui é você ver e conhecer a verdade. Uma interpretação distorcida pode paralisar a sua vida. Tem muitas pessoas que estão paralisadas. Sabe por quê? Porque tiveram uma imagem de Deus distorcida. Tiveram uma compreensão do Pai distorcida. Tiveram em lugares aonde se pregou mais obrigações do que pregou Cristo. Porque, eu vou falar uma coisa. Se você vai em um lugar que só aponta você e o que você deve fazer, você tem que correr desse lugar. Porque o que te transforma não é dizer para você o que você tem que mudar, é confrontar a crença que você está crendo nela. Porque quando você muda a forma de pensar, você muda o seu estilo de vida. Se creio numa forma errada, o resultado que eu vou gerar é um resultado errado. Aleluia. Diga: o que eu acredito produz um comportamento. Quem quer mudar certas coisas na sua vida? Tem alguém que precisa de mudança aqui? Nós estamos sendo transformados aqui nessa manhã.
Tem gente que acredita que Deus é um Deus distante, sim ou não? Sabe como é que essa pessoa ela vive? Como um órfão. Porque Deus nunca está comigo. Por quê? Porque eu não sou bom o suficiente. Falhei com Deus, agora Deus... Isso é uma mentalidade errada. Isso é uma ignorância. Isso gera órfão. Eu sou filho, irmão, nós cantamos aqui. Sabe de uma coisa? Eu vivo numa liberdade. E não importa o que você pensa, o que você acha de mim. Eu sou filho. E quem é filho? A primeira coisa que o diabo vai tentar é contra a identidade de Jesus. Quando Jesus começa o ministério, o céu se abre, a voz é: você, meu filho, filho amado, a quem me compraz. Primeira coisa que o diabo vai lutar, vai dizer ali depois de 40 dias de jejum, vai dizer: se você é, por que você não faz? Você não faz para ser, porque você é, você faz. Muda a crença. Você pode ser um filho pródigo dentro da casa, querendo aceitar o amor de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, porque eu sou muito bom. Não! É porque você é filho. E quem é filho tem herança. Tem gente que vive culpado. Quem tem uma consciência que já foi perdoado, não tem consciência de culpa. E se eu não tenho consciência de culpa, eu estou firmado num firme amor que nada me tira. Quem vai me arrebatar das mãos dele? Ninguém. O problema nosso de insegurança está baseado em uma crença errada que gera um comportamento errado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho um dia que eu estou condenado. Não tenho mais esse sentimento de condenação. Você sabe o que é viver isso? É viver livre. Livre do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham, do que as pessoas falam. Por quê? Porque eu estou firmado num amor tão grande que me amou, que se entregou por mim. E a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco. Mesmo nós sendo pecadores, Ele morreu quando nós éramos pecadores. Muito mais agora, sendo reconciliado com eles, temos paz. Irmão, vai ter gente que vai ter tanta paz aqui, meu Deus do céu. Se eu acredito que eu sou amado, eu não preciso provar nada para o meu Pai. Eu não preciso fazer nada, porque Jesus, quando eu ouvi essa mensagem, esse meu filho amado, a quem me compraz, até aquele momento ele não tinha curado ninguém ainda. E não tinha realizado nenhuma obra, porque não está no que ele faz, está em quem ele é, a natureza de Deus. Ele é amor. Ele não precisa de aceitação para amar, porque Deus amou. Diga: eu preciso crer corretamente. O Evangelho é a verdade. Você pode pregar qualquer coisa, mas a verdade é o Evangelho. Quando ele fala aqui: conhecereis a verdade, e a verdade, o mesmo escritor é João, a verdade vos libertará. Ele sabe do que ele está falando, e ele chega agora no final da carta, ele fala: eu me alegro porque eu tenho um filho que caminha na verdade, e ele é próspero a sua alma. Diga: não existe doutrina neutra. Toda doutrina está te moldando a algo. Tudo aquilo que nós fazemos é porque nós cremos em algo, e assim fazemos. Todas as suas escolhas é baseada em crenças que você crê a respeito de você ou a respeito de Deus. Quem você é? Diga: liberdade. Aleluia. Tem pessoas que falam: pastor, eu não entendo. Por que a minha vida não avança? Por que as coisas não acontecem? Eu faço, eu tento. Diga: eu preciso conhecer o Evangelho. Por que a vida não avança? Muitas vezes perguntamos: por que as coisas não acontecem? Porque a minha vida espiritual é a mesma? Porque eu continuo nos mesmos erros? Por que não saio do mesmo lugar? A própria palavra vai responder para nós.
Eu preciso conhecer a verdade. É interessante se na vida cristã minha e na sua não tem avanço. Diga, a minha crença provavelmente está errada. Não é falta de você forçar. Tentar. Vontade. Sua vontade é fraca para isso. Não adianta oração. Não resolve. O que é isso, pastor? É falta de crer corretamente. Diga, crer corretamente. E o diabo sabe disso. E é por isso que ele luta na sua mente 24 horas para poder te escravizar em enganos. Você sabia que a pior coisa são os sentimentos desconectados da verdade? Diga, sentimentos me enganam. A maioria das pessoas vive por sentimento. Não vive pelo Espírito. Que isso, pastor? Você pode viver por um sentimento que foi gerado pelo Espírito, tendo os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Mas a maioria das pessoas, elas são presas porque alguém me falou isso, porque alguém disse isso, porque isso aconteceu, e aí gerou um sentimento, e aquilo te aprisionou. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós vamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Atrás de todo pecado, há uma mentira que eu acredito. O fato é que as pessoas muitas das vezes gostam de continuar acreditando na mentira. Por isso, permanece no pecado. Sabe o que é o grande desafio? É descobrir qual a mentira que está por detrás daquele pecado. Tem gente que luta com o pecado. Você não tem que lutar com o pecado. O que te escravizou é uma mentalidade que faz você toda a vida cair naquele pecado. Aí você tenta vencer, você tenta mudar, você tenta coisa, e você não consegue, porque o problema não é o pecado, a raiz é muito mais profunda. E lidamos com fruto podre. Dentro da igreja aí está cheio de gente, só lida com fruto podre. Não adianta. O desafio é descobrir qual é a mentira. Sabe umas mentiras que o diabo fala para nós? Você já ouviu falar? Isso não faz mal. Todo mundo. Ninguém vai ver. Eu sou assim mesmo. Deus me fez assim. Você nunca muda. Quanto engano. Minha célula não cresce. Você sabe que você tem que... Irmãos, nós estamos todo dia, o meu desafio é dizer, isso é um blá 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 do inferno. Isso, o teu filho nunca vai se converter. Isso é um blá 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 do inferno. O problema é que nós acreditamos e aí vivemos em medo, em ansiedade, orando e pedindo para Deus, faz. E Deus está falando assim, eu tenho que fazer melhor em você. Transformação não é no seu filho, transformação não é aqui para fora. A transformação está aqui dentro. Eu preciso transformar a sua forma de pensar. Porque nada muda aqui dentro, nada muda aqui fora, se aqui dentro não mudar. Eu nunca consigo. Eu sempre tento. Às vezes a gente fala assim, pastor, eu sempre tento conseguir um livro, mas nunca consigo chegar no fim. Isso é uma mentira. Que você criou uma fortaleza. Diga mentiras. É onde o diabo nos prende. Ele é o pai da... Isso é uma ação diabólica. O diabo não precisa do chifrão. Ele precisa que você creia. Que você não nasceu para dar certo. Que você não nasceu para a glória dele. Mas nós nascemos para dar certo. Nós nascemos para vencer.
nós nascemos para a glória de Deus. E tudo aquilo que o diabo tenta colocar como engano é mentira, eu não aceito na minha vida. Enquanto eu continuo nessa mentira, o meu coração vai ser um coração, muitas das vezes, que vai levar a um lugar corrompido e o pecado toma conta. Diga: atrás de todo pecado tem uma mentira que eu acredito. Para de querer lidar com o pecado. O problema não é o pecado, o problema é a crença. É por isso que Jesus veio. E Ele está dizendo, a primeira mensagem de Jesus, Ele diz: arrependei-vos. Você sabe o que é arrepender? A primeira mensagem do Senhor é arrependimento. Arrependimento não é arrependimento, vamos falar assim, dos pentecostais. Chora, lágrima. Não, eu me arrependo às vezes, estou na rua, andando, vou fazer um negócio, falo: meu Deus, eu sou um filho de Deus, não posso fazer isso. Arrependimento. Não chorei, mudei de destino. Mudei de ideia na hora. Eu não precisei dobrar o joelho, meu pecado. Me arrependi daquilo, mas falei: meu Deus, eu sou um filho de Deus, não condiz com a minha natureza. Eu nasci do alto, a minha mente é uma mente que está nas coisas do alto. Eu não vivo nesse mundo inferior, os meus pés estão nesse mundo inferior, mas eu sou desse mundo superior. A minha mente está muito acima de principado, de potestade, está tentando me prender nos enganos, na mentira. Eu sou filho, eu sou amado, eu tenho uma identidade, eu sou quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu não vou desagradar o Senhor, e o poder vem dele para me fortalecer no momento da minha tentação. E eu mudo. Diga: arrependimento é uma mudança de rota, de destino. Eu ia fazer aquilo, mas não vou fazer. Nós estamos nos arrependendo todos os dias, irmãos. Todos os dias nós estamos nos arrependendo. Todos os dias. Então a gente fala assim: mas eu tive uma boa intenção. Deus sabe meu coração, sim ou não? Uzá também teve uma boa intenção em tentar segurar a arca, irmão. A hora que ele tentou segurar a arca, presença de Deus, tem uma boa intenção, vai ajudar. O que aconteceu? Morreu na hora, na graça. Deus não precisa de uma boa intenção, Deus precisa que nós caminhemos na verdade. E conhecereis a... Como Deus vê o teu casamento? Você tem que ver. Como Deus vê os meus filhos? Você tem que ver. Como Deus vê a minha esposa? A base é: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que é a verdade? A verdade é a palavra. Já estou quase finalizando, irmãos. Diga: o meu maior desafio dessa semana é identificar as mentiras do diabo. Ou você vai querer caminhar uma vida de engano? Quem quer caminhar na verdade? Pensamentos que te limitam. O Espírito Santo vai trazer à memória para você coisas que você precisa se arrepender, irmãos. Porque a forma que você está pensando é contrária a Deus. E arrependimento é pensar da mesma forma que Deus pensa, é viver da mesma forma que Deus vê. Isso é o verdadeiro arrependimento. Porque a espiritualidade, nós achamos que a espiritualidade é sentimento. Não, a espiritualidade é crer corretamente, é viver corretamente. Porque uma crença correta faz eu viver corretamente. Aleluia. Diga: essa semana eu vou guardar minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Quando vier algo sobre a sua vida, você vai fazer uma pergunta: o que eu estou acreditando é a verdade ou a mentira? Você tem que questionar. É porque os meus pensamentos, não, o diabo coloca pensamentos, setas, pensamentos. O que eu estou pensando agora é pensamento de Deus ou não? O que eu estou pensando é uma mentira ou é a verdade? O que o diabo está dizendo
ou o que dizem de mim é verdade ou é mentira? Diga, toda mudança começa na minha mente. Diga, estamos sendo transformados nessa manhã. Para me finalizar, tem um ditado que diz assim: semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Eu vou tentar traduzir para vocês aqui. Semeie um pensamento e colha o quê? Um ato. Tudo começa na onde? Diga, um pensamento. Uma semente. E aí a pergunta é: você vai deixar ela crescer? Ela é boa ou ela é ruim? Antes de você agir, você pensa. Sim ou não? Ou você faz sem pensar? Não deveria. Mas antes de nós fazer qualquer coisa, a primeira coisa que vem é um pensamento. E aí? A decisão, vou pecar ou não vou? Aceita a mentira ou não aceita? É uma decisão sua. É um pensamento. Antes de você obedecer, você tem que crer na verdade. Você jamais vai obedecer se você não crer. Diga, o crer é mais importante. Porque você não vai obedecer se você não crer. O que o Espírito Santo está fazendo aqui conosco nessa manhã é nos levando a crer corretamente. Diga, o pensamento, ele antecede uma ação. Primeiro ele vem na forma de um pensamento, mas a intenção do inimigo é tentar trazer uma ação em você. Por isso, quando Jesus diz ao adultério, se você olhar com os olhos impuros, você já cometeu. Irmãos, a graça está muito acima da lei. Isso aqui é graça. Mas Deus te dá a graça para você não olhar para uma mulher adúltera, para você ver como uma filha amada, como Jesus olhou para aquela mulher pega em adultério e não viu uma prostituta, mas viu uma filha amada. E diz para aquela mulher: mulher, onde estão os teus? Diante da graça não existe condenação. Vai, porque você não é condenada, você tem o poder de não pecar mais. Porque você acredita que você não é mais condenado, você tem poder para nunca mais viver uma vida de pecado. Porque você acredita que você é amado, você não vai ficar olhando para outras pessoas e traindo o amor de seu Deus, porque você tem uma certa firmeza que Ele te ama tanto que você não precisa traí-lo. Eu não preciso sair todo dia dizendo, não vou trair a minha esposa. Não, eu amo ela, eu creio no amor. Oh, Espírito Santo. Diga assim, semeie um ato e colha um hábito. Um ato de fé, repetidamente, me leva a uma crença, a uma fé maior. Comece a pisar em águas mais profundas em fé, queridos. Toda a vida, quando você começa a pisar, igual Pedro, vai para as águas mais profundas, entra, pisa, isso vai levar você, daqui a pouco, a ter um nível de fé muito mais elevado. Agora, um ato de pecado, repetidamente, se torna um vício. É por isso que o diabo prende muitas pessoas no pecado. Não vai, daqui a pouco de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí se torna o quê? Um vício. Agora, um ato de amor constante se forma um filho de Deus amado, que sabe que é amado e que o amor de Deus está dentro do coração dele, derramado. Um hábito nada mais é do que uma ação repetida várias vezes, seja boa ou seja ruim. O caráter não aparece uma vez, ele é formado ou consolidado por hábitos consolidados. O que você faz todo dia vai determinar o teu destino. Quero que você se coloque de pé nessa manhã.
Por isso que a Bíblia não diz mude o seu destino. A Bíblia não diz muda o seu destino. A Bíblia ela diz renove a sua mente. Porque se a minha mente muda, diga o meu destino muda. Hoje o diabo está revoltado. Eu nem sei se ele se revolta. Não interessa a ele. O que interessa é você. Saber quem você é. Caminha na verdade. A verdade vai nos libertar. Mudar a nossa mente é mudar a crença. Vamos adorar o Senhor. Espírito Santo. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Striving cease. This is my victory. 'Cause you are my champion. And giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me. Espírito Santo, Espírito da verdade, que nos conduzirá em toda a verdade, Pai. When I open
Queria confrontar mentiras essa manhã. Alguém está passando por um momento de enfermidade aqui? Vem aqui à frente. Enfermidade é mentira. A verdade é que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pode vir à frente. Nós vamos confrontar as mentiras aqui. Mas a primeira mentira que você tem que confrontar é na sua mente. A cura, ela acontece com uma coisa. Essa enfermidade não é a vontade de Deus. Se a enfermidade não é a vontade de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer as obras do diabo. É interessante que Jesus, ele não diz: ore para ser curado. Ele ordenou aos seus discípulos: vai e cura. A ordem é: vai, liberte-os. Você não vai orar ao Pai: Pai, cura. Ele fala assim: você ordena. Eu te dei autoridade. Enfermidade nenhuma é vontade de Deus. A verdade é que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Vocês creem que Jesus levou a enfermidade? Então ela tem que ir embora. Simples assim. Pode chegar mais à frente. Mas nós temos tantos testemunhos, tantos aqui de pessoas sendo curadas. Não existe nenhum arrepio aqui. Existe uma verdade que eu estou debaixo dela. Eu não preciso sentir, até porque eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pela verdade. A verdade que liberta. Você pode sentir a sua cura, como você pode não sentir a sua cura. Os teus sentimentos muitas vezes te enganam, mas a verdade é: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós não seremos, fomos. Então nós vamos trazer a vontade do céu à terra. Se você pode, coloca a mão na sua enfermidade. Se você pode, coloca. Se você não pode, não tem problema. Eu quero que os irmãos comecem a orar agora, que os líderes comecem a declarar. Comande essa enfermidade, vai embora. Você vai comandar. Você tem autoridade de dizer: enfermidade, eu te ordeno, saia agora em nome de Jesus. Eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para declarar contra todas as obras do diabo. Som de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Som de ousadia. Som de conquista. Som de multiplicação. Recebe a cura. Em nome de Jesus, Recebe a unção. seja curado agora. Eu ordeno. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Toda enfermidade agora. Recebe a cura. Recebe a unção. Obrigado, Espírito Santo. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Obrigado, Espírito Santo. Eu declaro agora Recebe a cura em nome de Jesus. cura. Você é curado. Recebe a Eu ordeno agora toda enfermidade agora. unção de ousadia. Obrigado, Pai. Unção de conquista. Unção de Obrigado, Espírito Santo. unção de conquista. Unção de multiplicação. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia.
unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Pai, eu te agradeço, porque curas estão acontecendo aqui, Pai. Curas estão acontecendo aqui, Pai. Eu sinto, Pai, que curas estão acontecendo aqui, Pai. Oh, uau! Sabe quando você sabe que tem pessoas curadas aqui? Você tem essa convicção. Não estou aqui para mexer com as suas emoções, não. Isso eu sinto no meu espírito. Não estou aqui para impressionar ninguém, não. Certas pessoas eu senti que foi curada. Depois nós vamos ver os testemunhos, amém? Coloca a mão na sua mente agora. Coloca a mão na sua mente. Pai querido, eu quero declarar agora. Tudo aquilo que é engano, nós nos arrependemos agora. Nós queremos pensar como Cristo. Nós deixamos todo pensamento contrário, Pai. O reino de Deus não é apenas uma doutrina, Pai. É realidade. É palpável, é poderoso, é presente. E nesse momento, com a palavra de Deus, Pai, mentes agora sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Eu declaro agora cada um dos teus filhos pensando como o céu pensa. Eu declaro agora a mente seja ajustadas agora a perceber as realidades espirituais. Toda a carnalidade agora nós renunciamos. Eu quero declarar agora a mente de Cristo para viver em lugares superiores. Pai, eu te agradeço pelos milagres, te agradeço por esse domingo abençoado, te agradeço por essa igreja viva, poderosa, gloriosa, justa, santa. Eu te agradeço, meu Pai, por esses filhos amados. Te agradeço, porque nós vamos viver uma semana extraordinária. Oh, Pai, grandes coisas o Senhor tem para nós, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia!